Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma oração para entrarmos na meditação da palavra de Deus. Grandioso Deus, eterno, soberano Pai, Deus, entramos em Tua santa presença, meu Deus, nessa segunda-feira, Deus de Israel, queremos agradecer, Senhor Jesus, por mais esse dia. Eu não sei, Senhor, quando é que essa irmã vai assistir, meu Deus, esse vídeo, se é hoje na segunda, se é outro dia, meu Deus, mas não importa, que esse dia seja um dia abençoado, meu Deus, que esse dia que essa pessoa está assistindo essa palavra, meu Deus, que a Tua palavra venha entrar no lado dessa pessoa, que a Tua palavra venha trazer libertação, que a Tua palavra venha trazer fortaleza espiritual. Jesus, que os inimigos, meu Deus, do Teu povo não venham ficar de pé, mas venham cair por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Deus de Israel, a Tua palavra é santa, é libertadora, a Tua palavra é força, meu Deus, é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra, Senhor, é direcionamento, é bússola, meu Deus, nesse caminho tão difícil, nesse caminho, Jesus, tão espinhoso, meu Deus, a Tua palavra é o nosso sustento, meu Deus. Então nessa noite, nessa tarde, nesse dia, não importa, meu Deus, fala com essa pessoa, fala comigo, fala com a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque queremos e necessitamos ouvir a Tua voz, e a Tua palavra, Jesus, é quem nos traz fé, quem nos traz libertação, é a Tua santa palavra, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração que fazemos e agradecemos a Ti. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de hoje, irmãos, está em 2 Crônicas, capítulo 32. A palavra vai falar sobre o maior é quem está conosco. Maior é quem está com o povo de Deus, com o povo de Israel, com o povo escolhido, com aqueles que o Senhor chamou. Então, abra aí sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 32. A palavra diz assim: depois dessas coisas e do seu estabelecimento, Senaqueribe, rei da Assíria, veio e entrou em Judá e acampou contra as cidades fortificadas, pensando em apoderar-se delas. E quando Ezequias viu que Senaqueribe estava vindo e ele intentava lutar contra Jerusalém, ele tomou conselho com os seus príncipes e os seus homens poderosos para interromper as águas das fontes que estavam fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim ali se reuniu muito povo que interrompeu todas as fontes e o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo: por que virias o rei da Síria e acharia tantas águas? Ele também se fortaleceu e edificou todo o muro que estava quebrado e o ergueu até as torres e o outro muro por fora, e reparou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudo em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. E ele colocou capitães de guerra sobre o povo e os reuniu a ele na rua do portão da cidade. E falou-lhes de modo consolador, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais nem desfaleceis por causa do rei da Síria, nem por toda a multidão que está com ele, porque há mais conosco do que com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para lutar as nossas batalhas. E o povo descansou sobre as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém, mas ele pessoalmente lançou um cerco contra Laquis e todo o seu poder consigo, a Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em que confiai vós, para que permaneceis no cerco em Jerusalém? Não vos persuadi Ezequias a vós entregar a morte pela fome e pela sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que removeu os seus lugares altos e os seus altares e ordenou a Judá e a Jerusalém, dizendo: vos darei diante de um altar e queimareis incenso sobre ele? Não sabeis vós que eu e os meus pais temos feito a todos os povos de outras terras? Foram os deuses das nações daquelas terras de alguma forma capazes de livrar suas terras da minha mão? Quem dentre todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram e que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus possa livrar vós da minha mão? Agora, portanto, que Ezequias não vos engane, nem vos persuada dessa maneira, nem tampouco acredite nele, porque nenhum Deus de nação ou reino algum foi capaz de livrar o seu povo da minha mão e da mão dos meus pais, quanto menos vos livrará da minha mão o vosso Deus. E os servos
E os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra o seu servo Ezequias. Ele também escreveu cartas para repreender o Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livrará o seu povo da minha mão, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Então eles gritaram com voz alta na língua dos judeus para o povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para amedrontá-los e perturbá-los, para que eles pudessem tomar a cidade. E eles falaram contra o Deus de Jerusalém, como contra os deuses dos outros povos, os quais eram a obra das mãos de homem. Louvado seja o nome do Senhor. Até esse versículo nós vamos continuar dentro dessa palavra. Nós vemos aí um episódio na história aí da Bíblia, na história do povo de Deus, um episódio que nós vamos ver o povo de Israel provando a confiança em Deus e provando que maior é quem estava com ele do que quem estava no mundo. O rei da Síria, Senaqueribe, ele faz um cerco ali em Judá, ele se coloca ali naquela cidade e ele começa a invadir com o seu exército as cidades circunvizinhas, as cidades próximas de Judá, próximas de Jerusalém, e ele toma ali todas aquelas cidades. Então ele deixa nascer em seu coração o egoísmo, ele deixa nascer no seu coração o eu, ele se acha mais poderoso do que todas as nações. Então ele decide enfrentar, aleluia, o Deus de Ezequias, o Deus de Israel. Então ele quer tomar ali a cidade de Israel, a tribo de Judá, como se acontecesse com as nações circunvizinhas, assim como as nações que ele tomou. Mas ele não sabia que o Deus de Israel não era um Deus feito por mãos de homem, mas era um Deus verdadeiro e fiel. E a palavra vai dizer que Senaqueribe, rei da Síria, ele começa a afrontar o povo de Jerusalém, ele começa a amedrontar aquele povo, ele começa a lançar palavras de medo, ele começa a questionar: vocês estão confiando naquilo que Ezequias está dizendo, do que o seu Deus pode dizer, mas ele não vai vencer. Ele questionava, ele dizia que o Deus de Israel não ia ajudar aquele povo, dizia que aquilo que Ezequias estava falando era mentira, que o povo não confiasse nele, que eles iam morrer de fome, eles iam morrer de sede, porque ele achava que ia tomar ali aquela cidade. Então ele começa a confiar na força do seu braço, no seu exército, e não vê que ele está afrontando o Deus de Israel. E nós vamos ver que Ezequias, ele vai falar para o povo: sede fortes e corajosos, não temais, não desfaleçais por causa do rei da Síria, nem por toda a multidão que está com ele, porque maior é aquele que está, porque há mais conosco do que com ele. Então Ezequias confiava no Deus de Israel, ele sabia que aquele que estava com ele era maior do que aquele que estava com o rei da Síria. Mas talvez ali muitos daquela multidão de Israel se amedrontou, ficou com medo, porque todas aquelas cidades ao redor eles foram tomadas, foram destruídas pelo rei da Síria. Mas com Israel foi diferente. No versículo 20 diz que o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram para esta causa e clamaram ao Senhor. Então nós vemos aí algo que é muito importante para a nossa vida. Quando nós sofremos uma afronta do diabo, quando nós sofremos uma afronta de Satanás, assim como eles enfrentaram a afronta do rei da Síria, não é diferente nos dias de hoje. Também somos afrontados, também somos desafiados, assim como esse povo foi. Mas olha o que eles fizeram. Ao invés deles já irem para o campo de batalha, ao invés deles já irem guerrear fisicamente, eles foram orar. A palavra diz que Ezequias, ele convida o profeta Isaías, filho de Amós, para orarem por esta causa. Então, quando estamos diante de uma batalha espiritual, sabendo nós que maior é aquele que está conosco do que aquele que está com o mundo, nós vamos orar, nós vamos nos recolher, nós vamos entrar no nosso quarto em secreto para orar a Deus, para pedir direcionamento ao Senhor para essa batalha. E a palavra vai dizer no versículo 21, e o Senhor enviou um anjo, o qual cortou fora todos os homens fortes e valentes, e os líderes e os capitões no acampamento do rei da Síria. Um anjo destruiu todos os homens, todos os capitões, todos aqueles do exército do rei da Síria que estavam acampados ali para tomarem conta de Judá. Então ele retornou com vergonha na face à sua própria terra. Isso, Senaqueribe. E quando ele entrou na casa do seu Deus,
do seu Deus. Aqueles que saíram das suas próprias entranhas o mataram ali com a espada. Olha o fim daquele que afronta o povo de Deus. Olha o fim daquele que afronta o Deus de Israel. Se quem mexe com você está mexendo com Deus, quem afronta você está afrontando a Deus. Além do seu exército ser todo aniquilado apenas por um anjo, quando Senaqueribe, rei da Síria, volta ali para o templo do seu Deus, ele é morto pelos próprios familiares, por pessoas próximas a ele. No versículo 21 do capítulo 32 de 2 Crônicas diz que Senaqueribe, ele foi assassinado pelos próprios das suas entranhas. Assim o Senhor salvou Ezequias e os habitantes de Jerusalém da mão de Senaqueribe, o rei da Síria, e da mão de todos os outros, e os guiou por todos os lados. Essa palavra, irmãos, ela está explicada também em Isaías 37. Se você puder abrir, como nós vimos dentro dessa palavra, que Ezequias ele chamou o profeta Isaías para orar, interceder ao Senhor. Então, esse trecho dessa história, desse acontecimento, ele também está no livro de Isaías. Isaías capítulo 37 vai contar também o momento que Ezequias está orando ao Senhor por Israel. No versículo... Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 26. Não tens tu ouvido desde os tempos remotos como eu tenho feito isto? E desde tempos antigos eu concebi. Agora eu tenho trazido isto a ocorrer, na expectativa de que tu devas estar a devastar cidades protegidas em amontoados de ruínas. Por esse motivo seus habitantes foram de pouca força. Eles ficaram contestados e confundidos. Eles eram como a grama do campo e como a erva verde, como um manto sobre os telhados e como um milho danificado, antes de estar completamente desenvolvido. Porém eu conheço a tua moradia e o teu sair e o teu entrar, e tua ira contra mim. Porque tua ira contra mim e o teu tumulto está manifesto aos meus ouvidos. Portanto, colocarei o meu anzol em teu nariz e minha redeia em teus lábios, e te farei voltar pelo caminho pelo que tu viestes. Olha o que Deus de Israel vai dizer para aquele rei, o rei da Síria. A partir do momento que Ezequias ora ao Senhor, versículo 20 diz que Ezequias ele falou: ó Senhor nosso Deus, salva-nos da mão dele, para que todos os reis da terra possam saber que tu és o Senhor, precisamente tu, unicamente. Então, a partir do momento que Ezequias suplica ao Senhor, que ele pede ao Senhor juntamente com o profeta, o Senhor escuta a sua oração. E o Deus de Israel vai dizer que vai colocar o anzol no nariz de Senaqueribe, versículo 29, colocarei o meu anzol em teu nariz e minha rédea em teus lábios. Então o Senhor, Deus de Israel, ele não aceita aquela afronta. Quando o Senhor recebe aquelas cartas, porque o rei da Síria, Senaqueribe, ele escrevia cartas de afronta ao povo de Israel. Ele escrevia cartas para aquele povo, afrontando o rei Ezequias. E Ezequias pega aquela carta e apresenta ao Senhor. Ele não volta e vai revogar e vai discutir com o rei da Síria ou guerrear, mas ele pega a carta de afronta e ele apresenta ao Senhor Deus de Israel. E o Senhor responde através do profeta Isaías. Então, quando somos afrontados, quando somos questionados, nós temos que apresentar diante do Senhor as pelejas, as afrontas que o inimigo tem feito nas nossas vidas, porque o Senhor é quem guerreia por nós. E a palavra vai dizer que Deus envia ali, como eu havia falado, um anjo que destrói todo o exército daquele homem que havia conquistado todas aquelas cidades ao redor, mas ele não foi capaz de vencer o Deus de Ezequias, o Deus verdadeiro, nosso Deus, o Deus de Israel, e põe por terra todo aquele exército. E o rei da Síria também morre pelos seus próprios familiares. Tudo isso por quê? Porque ele afronta o Deus de Israel. Então, assim como foi dito no versículo que está em 2 Crônicas, maior é aquele que está conosco, mais temos nós do que aqueles que não seguem ao Senhor Jesus. Então não temos por que temer, não temos por que estar preocupados, mas temos que confiar no Senhor.
e depositar as nossas orações diante de Deus. Irmão, quando a gente está com medo, quando a gente sofre uma afronta, quando a gente está preocupado, a gente não sai dizendo de um para outro, a gente não sai se lastimando, mas a gente se recolhe, ora e apresenta ao Deus de Israel as afrontas, e apresenta ao Deus de Israel a peleja, a batalha que nós temos enfrentado, porque o Senhor pelejará por nós, e nenhum inimigo ficará de pé, porque não resiste ao poder do Deus de Israel, ao poder daquele que peleja por nós, daquele que opera por nós. E esse Deus é o Deus verdadeiro, é o único Deus, assim como Ezequias disse. E é esse Deus que nós servimos. E por isso nós temos que glorificar e bendizer, porque é Ele quem cuida e peleja por nós. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus traz de fé ao nosso coração. Assim como o Senaqueribe perdeu, seu exército foi jogado por terra, assim os teus inimigos, os meus inimigos serão lançados por terra também. E o exército do mal falecerá, cairá por terra, porque maior é aquele que está conosco, em nome de Jesus. Essa é a palavra que Deus traz do nosso coração nessa noite. E assim eu já agradeço a minha oportunidade de trazer essa rica palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém.